Graça e paz, irmãos. Todos bem? Aqui tá um pouquinho frio, tô de blusa. Se eu fungar um pouquinho, me perdoe. Fiquei gripado um pouco ontem, mas eu não queria perder a oportunidade de compartilhar mais uma vez uma palavra com você. Assim como eu fiz nos vídeos anteriores que a gente falou sobre ouvir, eu queria continuar compartilhando com você palavras que sempre me tocaram muito, me inspiraram muito. E depois de falar sobre ouvir, eu fiquei pensando em como dar continuidade, se é que a gente pode dizer assim, né? E o Senhor me fez lembrar de uma palavra, se tiver sua Bíblia aí nas mãos, pode me acompanhar. Fica em Isaías 6, o princípio do capítulo. Fala sobre o chamado de Isaías. Fala do momento em que Isaías teve algumas experiências com Deus. E finalmente, depois de algumas coisas que aconteceram com ele ouviu Deus. Mas quando ele ouviu, ele teve a oportunidade de responder a Deus. E eu queria te inspirar também a responder a Deus. A palavra do Senhor diz assim, Isaías 6, o verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Os livros do Velho Testamento, eles são muito preciosos. Mas uma coisa que a gente precisa ter entendimento quando a gente vai buscar nesses textos é lê-los à luz do Novo Testamento. Não estou dizendo que o que está no Velho Testamento são mentiras, mas a verdade, a dispensação no tempo de hoje, ela difere de quando aconteceu esse determinado fato. Mas eu queria que você olhasse para esse texto um pouco comigo. Quando a gente fala dessas experiências de Isaías, o primeiro fato ele fala da morte do rei Uzias, né? Ele diz: no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor. O rei Uzias era um rei muito próspero sobre a nação de Judá. Ele foi rei por 52 anos. Quando se falava em Uzias, ele era sinônimo de estabilidade, de segurança. E no ano da morte do rei Uzias foi quando Isaías viu o Senhor. Sabe, a nossa vida ela precisa ter um marco. O marco na vida do rei Uzias foi o dia em que toda uma nação perdeu a estabilidade. Foi quando o profeta perdeu o próprio rei. Eu creio que para a gente ter uma experiência verdadeira com o Senhor, alguma coisa precisa
ser ofertada a Ele nesse sentido. Eu creio que somente quando uma decisão impacta o nosso coração, seja lá por que ela aconteceu, é que a gente tem a oportunidade de ver o Senhor. Só que ele não simplesmente viu o Senhor, ele viu quem Deus era. E viu quem Deus era em toda a sua autoridade, porque ele diz que ele viu Deus assentado num alto e sublime trono. Quando a gente enxerga a autoridade de Deus, a gente questiona como nós somos. Sabe, filhos, os pais são autoridade. Maridos, vocês são autoridade sobre a sua casa. Você que é membro de uma igreja, o seu pastor é uma autoridade. A gente só consegue entender o poder de uma autoridade quando nós conseguimos enxergar verdadeiramente a autoridade de Deus. E essa é uma experiência que nós precisamos ter. A verdadeira autoridade ela só é dada a partir do momento em que Deus é revelado. Eu sei que autoridades, nós temos visto muita coisa nesses dias difíceis, né? Podem ser contraditórias, mas o nosso papel não é simplesmente obedecer, é nos submeter, interceder por eles. Mas isso só vai ter poder a partir daquilo que nós praticamos quando nós temos revelação de como Deus é autoridade. E como diz lá em Romanos 13, toda autoridade é constituída por Deus. Mas depois dessa visão em que acontece um marco na vida de Uzias, algo ocorre, em que ele tem a visão do Senhor, em que ele tem um encontro com a autoridade de Deus, vem a experiência que ele tem com Deus. No caso de Isaías, diz respeito à visão dos anjos. Eu não sei você, mas como eu já comentei, eu me converti já há alguns anos. Mas o momento de você reconhecer Cristo como Senhor e Salvador, de você ver Cristo, é uma coisa. Agora, o que te choque, transforma a sua vida completamente, é o momento que você tem uma experiência verdadeira com Deus. Como eu disse no caso de Isaías, foi essa visão dos anjos no trono de Deus. Quando você olha Paulo, foi a visão do próprio Cristo. E depois que ele viu Cristo, o matador de crente vira crente. Quando você olha, por exemplo, para Pedro, o pescador de peixes, foi chamado para ser pescador de homens. E nos dois casos, somente depois de ter uma experiência verdadeira com Cristo, é que consegue se render a Ele. E quando eu digo se render, é entender que a autoridade que nós vemos em Deus, ela é exercida também sobre nós. E depois de uma experiência verdadeira, quando a gente olha ali a partir do verso 5, onde o próprio profeta diz, ai de mim, ele se enxerga. Você se enxerga? Porque assim, eu não sei como são as suas experiências com pessoas. Quando a gente tem contato com muitas pessoas, seja no trabalho, na igreja, com vizinhos, enfim. A gente vê o quanto incomoda a gente que não se enxerga, né? Gente que não se enxerga é horrível. Não consegue ver as coisas que fala, a maneira que pratica as coisas, a maneira que vive. Não consegue entender quem ela é de verdade. Mas quando a gente tem um encontro com Deus, realmente tem uma experiência verdadeira com Ele, a gente consegue enxergar quem que a gente é diante dele. E o resultado é o que nós vimos aqui a partir do verso 5. Porque a gente se enxerga. A luz de Cristo, quando toca em nós, a gente enxerga muita coisa. Quando tá sem energia em casa, e você sabe onde estão as coisas,
É bem tranquilo de caminhar. Você sabe onde você vai tropeçar, né? Mas quando há luz, você enxerga tudo até os mínimos detalhes. Quando não tem luz em casa, você pode até conseguir andar, caminhar, chegar a algum lugar. Mas quando a luz toca é que a gente consegue ver completamente o que tem ali. Está limpo, está sujo, se sobre a mesa que você desviou tem alguma coisa em cima. O que eu quero te dizer é que quando a gente consegue ter um contato verdadeiro, de uma experiência com Cristo, a luz toca em nós. E nós passamos a nos enxergar como nós somos. E como os anjos cantavam, quando a gente tem a visão e a experiência diante daquele que é santo, a gente consegue ver como a gente não é. E depois de enxergar quem a gente é de verdade, as coisas que nós praticamos, a maneira que nós vivemos, é que nós começamos realmente a entender por que Jesus falava tanto sobre perdão. Por que ele veio como homem para morrer por mim e por você, para que os nossos pecados fossem perdoados. E é maravilhoso porque ele só quer o arrependimento. E arrependimento não é remorso. Arrependimento não é olhar para o que aconteceu e para o que fez e chorar por aquilo simplesmente. Arrependimento é você olhar o que está de errado, se posicionar, decidir mudar e confiar que Deus vai te dar força para continuar mudando e transformando. E quando nós nos arrependemos, quando a gente vê ali no verso seguinte, no verso 6, é que acontece a verdadeira experiência com Jesus. Porque ele reconheceu que ele era um homem impuro, um homem de lábios impuros, e habitava no meio de um povo de impuros lábios, e Deus estava ali. E quando a gente tem consciência de que Deus está ali, é difícil continuar sendo a mesma pessoa que a gente é. Por isso que a conversão transforma tanto uma pessoa. Então a palavra diz que um dos anjos tira uma brasa viva do limiar do trono, traz até Isaías, e quando Isaías fala que o pecado dele eram lábios impuros, o fogo de Deus toca os lábios. E o mais precioso é porque não fala de uma experiência ruim diante de Cristo, mas algo foi consumido pelo fogo dele. Quando a gente olha exemplos do Novo Testamento, como por exemplo de Zaqueu, o publicano, ele roubava nos impostos. Mas quando Jesus entrou dentro da casa dele e ele teve uma experiência com Jesus, ele decidiu não só deixar de roubar, que seria uma escolha, mas ele teve um posicionamento, devolver 4 vezes mais a todos aqueles que ele roubou. Então, de ladrão, ele se tornou não só um benfeitor, mas aquele que restitui o mal que fez. Essa é a conversão. Deixar de ir para um lado e fazer algo completamente oposto. E como eu disse, isso é a partir de arrependimento. E o maravilhoso é quando há arrependimento diante de Deus, há perdão. Porque você lembra do que aconteceu, mas aquilo não te machuca mais. Porque você sabe aquele que te perdoou. E aí sim, depois de todas essas experiências, é que Isaías diz que aí eu ouvi o Senhor. Lá no último verso, no verso 8, eu queria ler com você de novo. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois de experiências verdadeiras com Deus,
é que há um chamado da parte de Deus. Quando a gente se coloca disposto a ouvir, Deus fala e a gente escolhe responder ou não. Quando eu me acheguei a Cristo, a palavra sempre falou muito comigo. E eu não consigo não falar alguma coisa, não ter algum tipo de posicionamento que não seja baseado naquilo que a palavra já falou comigo. E quando eu vejo algumas pessoas falando algo completamente fora da palavra, alguma heresia, enfim, isso me incomoda tanto, porque eu creio que quando eu fui chamado foi justamente para poder falar da palavra. Qual que é o chamado que Deus tem para você? Mas antes de se preocupar com o chamado, se preocupa a se olhar à luz de Deus, gere arrependimento. Os mandamentos vieram aos homens para que houvesse arrependimento. Não isso, não aquilo, não mata. A lei veio para mostrar o quanto o homem fazia errado, o quanto o homem estava errado. E o quanto o homem não consegue cumprir. Os mandamentos em si não estão resumidos em 10, simplesmente. São 636 mandamentos. Difícil cumprir tudo. Como cidadão, você conhece todas as leis que envolvem a sua vida. Nós precisamos cumpri-las. Nosso papel como cidadão é não ir contra a lei. Mas nós sempre acabamos caindo. E diante da lei de Deus nunca foi diferente. Mas diante do nosso erro, a nossa oportunidade é pedir perdão diante de Deus. E quando isso acontece, não tenha dúvida, Deus fala conosco, nos dá direção, ensina o que a gente precisa realmente. E por isso eu te convido a abrir o seu coração, buscar direção da parte de Deus, ter um olhar para Deus. E quando você finalmente conseguir ouvir o que Deus tem para você, responda. O chamado de Deus para Isaías foi ser boca de Deus. A quem enviarei? Deus nunca vai dar uma ordem imperativa, mas ele vai mostrar uma necessidade do reino. Nesse momento, o reino precisava de alguém que falasse em nome de Deus. Se você tiver curiosidade, ler o livro de Isaías, você vai ver como, diferente de todos os outros profetas do Velho Testamento, ele fala com tanta propriedade de Jesus. Séculos antes de pensar na vinda dele, ele já profetizava quem Jesus era. Ele cumpriu o chamado do Senhor. Qual que é o chamado do Senhor para a sua vida? Deus vai falar com você, não tenha dúvida. Quanto mais você der a oportunidade, Deus sempre fala. Mas em nome de Jesus, tenha disposição de responder a Ele. Amém? Que você possa ouvir de Deus esses dias, que a luz de Deus toque a sua vida, mas sobre todas as coisas que você possa responder a Ele, com fé, prontidão e na certeza de que quando Deus nos chama, nós somos chamados como ferramenta, Ele faz através de nós. Nós precisamos ter fé e acreditar naquilo que Ele tem preparado para cada um dos seus filhos. Amém? Se esse vídeo falou com você, coloca um comentário, compartilhe essa palavra, que o Senhor continue falando. Você não simplesmente ouça, mas que você possa responder a Ele. Amém? Até uma próxima.